Blood on the Clock Tower é um jogo de dedução social, criado pelo australiano Stephen Medway. Esse jogo tem 3 versões oficiais, sendo Trouble Brewing a introdução perfeita, porque é fácil de aprender, mas cheia de nuances que pode ficar complexa até para os jogadores mais experientes. O título inteligente faz alusão ao personagem bêbado, que tem uma habilidade que separa Blood on the Clock Tower dos demais jogos de dedução social. Nesse vídeo, vamos falar dos personagens dessa versão e explicar as principais mecânicas do jogo, começando pelo time do bem, que é composto pela maioria dos jogadores, que tem como objetivo encontrar e executar o demônio. O time do bem é formado por cidadãos e forasteiros. O primeiro cidadão que vamos falar é o chefe. O chefe recebe um número que representa quantos pares de jogadores do mal estão sentados lado a lado. Então, se a disposição dos jogadores fosse essa, a informação do chefe seria 0. Assim, seria 1. E assim, seria 2. Assim, seria 2 também. Já esses 3 personagens são bem parecidos. A lavadeira sabe que um dentre 2 jogadores é um cidadão, por exemplo, que este ou este jogador é um monge. A bibliotecária sabe que um dentre 2 jogadores é um forasteiro, por exemplo, um desses é o bêbado. Já o investigador sabe que dentre 2 jogadores, um é um lacaio. Por exemplo, que este ou este é o barão. Esses 4 jogadores recebem toda a sua informação na primeira noite. Por isso, alguns jogadores, quando jogam com esses personagens, se oferecem para execução, uma vez que já usaram toda a sua habilidade e na esperança de aumentar sua credibilidade como os jogadores do bem. Além disso, a morte dos jogadores faz o jogo andar e pode ajudar outros personagens, como o empático, que sabe quantos dos seus vizinhos vivos são do mal. Assim, o empático receberia 0, pois seus vizinhos vivos nesse momento são do bem. Com a morte dos outros jogadores durante o jogo, o empático vai recebendo cada vez mais e mais informações. Assim, com a morte desse vizinho, a informação do empático mudaria para 1. O próximo personagem é o vidente. Toda noite ele aponta para 2 jogadores. O narrador responde com sim ou não se qualquer um deles for o demônio. Para equilibrar essa habilidade, um jogador do bem, definido no começo do jogo pelo narrador, é marcado como pista falsa e também aparecerá como demônio caso seja escolhido. Agora o coveiro. Sua habilidade é que ele vê o personagem do jogador executado no dia anterior. Mas o que significa executado? Em Blood on the Clock Tower, há 2 formas principais de um jogador morrer: pelo ataque do demônio à noite ou com a votação pelos jogadores durante o dia. Essa morte pela votação é chamada de execução e só tem uma por dia. Quando os jogadores morrem, seus personagens não são revelados. Por isso, a habilidade do coveiro é importante. Ele pode confirmar o personagem de quem foi executado. Agora um favorito dos jogadores, o atirador, que tem um único tiro e que só mata se acertar o demônio. Aqui vale comentar um detalhe importante de Blood on the Clock Tower. O narrador nunca confirma os papéis dos jogadores. Então nada impede que um jogador do mal fale no meio do jogo: eu sou o atirador e vou atirar no Thiago. O narrador só irá responder: nada acontece. Isso abre espaço para blefes e deixa o jogo mais divertido. Os últimos cidadãos da lista têm habilidades que são fáceis de se entender, sendo a Virgem a única que merece um pouco mais de atenção. Sua habilidade é que o primeiro jogador que a indicar para votação, se for um cidadão, é executado na hora. Isso pode parecer negativo, mas quando essa habilidade é ativada, confirma com 100% de certeza que o jogador é a Virgem. E nesse jogo é bem raro confirmar algo sem sombra de dúvidas. Isso é por causa da mecânica mais original em Blood on the Clock Tower, a condição de estar bêbado ou envenenado, que no jogo são exatamente a mesma coisa. Quando um jogador está bêbado ou envenenado, ele pode receber informações falsas do narrador, e se tiver uma habilidade ativa como a do atirador, ela não funcionará. Mas o jogador nunca sabe que está bêbado ou envenenado. Ele acredita que sua habilidade funcionou normalmente. Essa desinformação, embora pareça injusta com o time do bem, é crucial para o equilíbrio do jogo, e com o tempo, os jogadores aprendem que identificar quem está bêbado ou envenenado faz parte do quebra-cabeça para descobrir quem é do bem e quem é do mal. E agora vamos falar dos forasteiros, que também são do time do bem, mas suas habilidades prejudicam a cidade. Um deles é justamente o bêbado. Ele acha que é um cidadão, mas na verdade, desde o começo do jogo, o narrador selecionou secretamente que ele é o bêbado. Então todas as informações que ele recebe são arbitrárias, e ele não tem nenhuma habilidade com efeito no jogo. Vale lembrar que só ele acha que é um cidadão, mas para os outros personagens ele aparece como bêbado. Por exemplo, para o coveiro, se for executado, ou a bibliotecária no começo do jogo. Outro forasteiro é o recluso, que aparece como do mal para os outros jogadores, mesmo sendo do bem. O narrador pode fazer ele registrar como do mal ou até como um lacaio ou demônio em diferentes momentos do jogo. Isso significa que habilidades como a do investigador, chefe, empático ou vidente podem apontar para ele de forma enganosa, gerando confusão para o time do bem. O santo é um forasteiro com uma penalidade severa. Se for executado pela votação da cidade, o time do bem perde imediatamente. O último dos forasteiros é o mordomo, que só pode votar quando seu mestre vota, e toda noite ele escolhe um mestre. Aqui vale a honestidade, e com isso fechamos o time do bem. Mas
Mas como é a contagem de jogadores do bem e do mal? E os forasteiros? Para isso, seguimos uma contagem oficial. Começando com 7 jogadores, são 5 cidadãos, 0 forasteiro, 1 lacaio e 1 demônio. Ou seja, 5 do bem contra 2 do mal. Ao se adicionar um jogador, se ele entrasse como cidadão ou lacaio, deixaria seu time muito forte. É aí que entra um forasteiro para equilibrar o jogo. Agora vamos falar do time do mal. Como são a minoria, os jogadores do mal sabem quem é do seu time, começando pelo chefe do time do mal, que é o demônio. Se ele morrer, o time do mal perde o jogo. Se você vai jogar pela primeira vez, tem uma grande chance de você sortear o demônio. Mas fique tranquilo, porque o demônio tem uma ajuda muito importante. Na primeira noite, recebe 3 personagens que não estão em jogo, algo que costuma ser chamado de blefs. Ele pode fingir ser qualquer um desses, sem risco de que outra pessoa seja um desses personagens. A habilidade do demônio é matar alguém toda noite, ou, como último recurso, atacar a si mesmo, se sacrificando para que outro jogador do mal vire o demônio em seu lugar. Esses outros jogadores do mal são os lacaios, que vão tentar ajudar o demônio a não ser descoberto. E uma das melhores maneiras de fazer isso é atrapalhando as habilidades dos cidadãos. Quem faz isso é o envenenador, que toda noite envenena alguém durante um dia. Só lembrando que alguém envenenado ou bêbado pode receber informações falsas sem saber. Outro lacaio poderoso é o espião. Ele pode ver o grimório durante a noite, que é onde o narrador mantém as informações de quem é quem no jogo. Como se não bastasse isso, o espião ainda tem uma outra habilidade poderosa. Ele pode se passar como um personagem do bem para as outras habilidades, exatamente como no caso do recluso, mas como um time invertido. Já a Mulher Escarlate é como se fosse uma rede de segurança para o demônio. Caso o demônio morra, ela vira o demônio em seu lugar, mas isso só funciona quando o jogo tem 5 ou mais jogadores vivos. E fechando o time do mal, temos o Barão, que adiciona 2 forasteiros em jogo, retirando 2 cidadãos e modificando a contagem inicial. Isso é feito pelo narrador antes de sortear os personagens. Isso foi um resumo dos personagens e mecânicas de Trouble Brewing, mas Blood on the Clock Tower só dá para entender de verdade jogando. Então junte seus amigos e bora jogar!